Olá, amores, tudo bem com vocês? Já venho pedindo desculpas pelo meu sumiço, mas já vou explicando pra vocês também logo de cara que eu dei um sumiço assim, porque graças a Deus o nosso estúdio de pole dance já começou a funcionar, então eu fiquei com muito pouco tempo para gravar os vídeos. Já peço desculpa pra vocês, não vou abandonar o canal, tá? Mas vai ser um pouquinho mais difícil para eu estar fazendo vídeos com mais frequência, então eu vou tentar postar os vídeos 2 vezes na semana para ver se eu consigo retomar a minha rotina de vídeos. Hoje eu vim falar sobre o desfraude do Vinícius, né? Eu tô com algumas dicas para passar para vocês. E assim, o desfraude do Vinícius, eu acredito que esteja sendo bem tranquilo, porque eu já tive uma experiência muito boa com os meus 2 outros filhos. E, inclusive, o desfraude do Vinícius eu comecei até tarde demais. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando eu ganhei a Celina, como era minha primeira bebê, né, eu era mãe de primeira viagem, eu decidi que quando ela completasse 1 ano de vida, eu ia desfraudá-la. Como eu ainda não sabia, mas eu sabia que eu ia desfraudar a Celina com apenas 1 aninho de idade. Então, quando ela completou 1 ano, eu pensei comigo, não compro mais fraldas a partir de hoje. E só o único pacotinho de fralda que eu tinha em casa era o que eu usava à noite. E decidi também que quando acabasse aquele pacote de fraldas, ia fazer o desfraude noturno. Então, o que eu fiz? Comecei a mostrar para ela a rotina de ir no banheiro, né? Na verdade, eu comprei um piniquinho, né? E tirei a fraldinha dela, deixava ela só de calcinha ou só de shortinhos e sempre ia levando a Celina no piniquinho e falava para ela, olha, faz xixi, 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 explicava e falava para ela fazer. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas eu vou passar para vocês todo o passo a passo como eu fazia com ela. Deu certo, deu muito certo. Depois de 1 mês certinho, eu já fiz o desfraude noturno da Celina. Ou seja, com 1 ano e 1 mês, a Celina já não usava fralda nem durante o dia, nem durante a noite. Com o Matheus também foi a mesma coisa. Com 1 ano de vida já decidi desfraudá-lo e foi muito mais fácil ainda, não sei porquê, mas acho que como eu já era meu segundo filho, talvez isso tenha me ajudado bastante. Consegui também o desfraude com 1 aninho de vida do Matheus. Com o Vinícius já foi um pouquinho mais complicado, porque o Vinícius está com 1 ano e 8 meses e por mim eu também teria desfraudado o Vinícius com 1 ano de vida. Porém, como ele estava na escolinha e na creche que ele está, as professoras, elas pedem que nós comecemos a fazer o desfraude de todas as crianças juntas, né? Ou pelo menos no mesmo período. Então, para as professoras, elas achavam difícil desfraudar as crianças muito cedo. E para elas, 1 ano de idade é muito cedo para desfraudar. As pessoas têm opiniões diferentes. Eu acho que para uma criança, 1 ano de idade já está de bom tamanho, porque a fralda incomoda, começa a coçar, né? A criança já está ali há 1 ano usando aquilo, incomodando, esquenta, né? Assa. Então eu acho que é muito mais saudável você começar a criar uma rotina de desfraude cedo para o teu filho, porque aí ele vai se livrar da fralda com muito mais facilidade. Você não precisa esperar o bebê começar a falar, começar a pedir para desfraudar o bebê. É só mostrar a rotina para ele que ele vai aprendendo, como tudo que a gente ensina para as crianças, você mostra a rotina e ele vai se acostumando com ela, vai se adaptando com ela. Então, quando eu comecei a ter a intenção de desfraudar o Vinícius, ele entrou na creche. E assim que ele entrou na creche, fui conversar com as tias e elas queriam que começar o desfraude a partir de 2 anos. Eu achei assim, muito tempo, né, para desfraudar. Mas aí eu fui conversando com jeitinho e tal, que eu já estava agoniada do Vinícius estar usando fralda com 1 ano e 8 meses. E aí eu consegui fazer com que as professoras me deixassem começar o desfraude em casa. Como que eu faço o desfraude? Eu deixo o piniquinho ali bem perto do banheiro para mostrar para o bebê que é ali o banheiro, o piniquinho que ele vai usar para começar a fazer xixi, fazer cocô, tirar a fralda de vez da vida dele. Por exemplo, eu levo o Vinícius agora no piniquinho, coloco ele sentadinho lá e falo para ele, faz xixi, e ele faz. Aí, se deu certo, eu marco aquela hora que ele fez xixi, por exemplo, 10 horas da manhã, levei no piniquinho e ele fez xixi, tá?
Então eu marco mais ou menos uns 15, 20 minutos e levo novamente, sento ele de novo no piniquinho, depois de ter limpado, né, claro. Levo ele de novo e falo de novo, olha, faz xixi, faz xixi. Às vezes ele não tá com vontade, então ele fala, não. Aí você tem que respeitar a vontade da criança, não pode obrigar, não pode forçar, senão a criança fica irritada, fica nervosa e não faz, acaba não aprendendo, tá? Colocou o bebê no piniquinho, não fez xixi, então você tira o bebê e conta, ó, deu 15 minutos, ele não fez, então vou esperar mais 10 minutos. Aí deu mais 10 minutos, você leva de novo. Deu certo? Ok. Aí você marca ali. Agora ele fez xixi, por exemplo, 10h30. Como ele não fez xixi em 15 minutos, ele fez em 25 minutos, então você vai marcar. Ele fez 10h30, então você espera mais 25 minutos. Por que que eu faço isso? Porque aí a gente vai tentando descobrir qual é o período, né, o prazo, o tempo que o bebê leva para fazer xixi novamente. Que às vezes a gente vê que um dia a fralda tá meio sequinha quando você tira e outro dia a fralda tá abarrotada que chega até a vazar na roupinha do bebê. Então você tem que descobrir uma frequência. E conforme você vai levando o bebê periodicamente no piniquinho ou no vaso sanitário também, ele vai acostumando com aquela rotina, ele vai percebendo que ele não precisa mais da fralda e que ele vai sim segurar a urina até que você leve novamente no banheiro ou no piniquinho, ou então ele vai começar a pedir para você. O Vinícius, eu comecei esse processo de desfraude dele num feriado, na sexta-feira, porque ele não ia para a escolinha, até avisei a professora, falei, olha professora, amanhã como é feriado, eu vou começar a fazer o desfraude e vou ficar com ele sem fraldinha em casa, sexta, sábado e domingo, para já trazer ele sem fralda na segunda. Nós só estamos colocando a fralda no Vinícius para ele dormir, porque ainda, né, ele não controla direito. Tem somente 3 dias que ele está com esse processo de desfraude, então ele está ainda bem recente, né, tudo muito recente para ele. Então a gente já faz desse jeito para não deixar a criança também confusa. Inclusive, ontem eu perguntei para a professora, né, quando eu fui buscar o Vinícius na escolinha, perguntei para a professora, e aí, professora, como que foi o primeiro dia de desfraude do Vinícius aqui na creche? E ela ficou surpresa, ela falou, nossa mãe, para o primeiro dia de desfraude aqui na creche, ele foi super bem, ele segurou a urina, segurou o cocô até que eu levasse ele no banheiro, e às vezes que eu esquecia, ele corria atrás de mim e chamava Titi, Titi, si. Aí ela saía correndo com ele pro banheiro. Então ela ficou super orgulhosa do Vinícius, né? E ficou surpresa com o resultado de apenas 2, 3 dias que ele começou o desfraude em casa. Então, se confiar no bebê, se acreditar no seu potencial de tirar o bebê da fralda, você consegue sim, e você vê que é bem fácil, bem rápido, não é nada complicado, não é nem um bicho de 7 cabeças. Então eu faço assim, eu sempre marco no caderninho ali, deixo sempre do ladinho, sempre próximo, porque aí eu marco o horário que ele foi no banheiro, que ele fez xixi, aí eu espero 25 minutos, levo novamente. Se ele fizer, aí eu coloco tipo um okzinho ali do lado, ok, fez xixi a tal horas, espero mais 25 minutos. Acontece de uma hora ou outra ele não querer fazer, porque não tá com vontade. Então você marca mais uns 5 minutinhos e leva, porque às vezes a vontade vem assim de estalo, e aí quando você viu já tá tudo molhado na casa, né? Então vamos fazendo tendo esse jogo de cintura até que o bebê se acostume. A partir do momento que o bebê já não usa mais fraldas para fazer xixi, então você também tem que ensiná-lo a fazer cocô. Então você tem que ali explicar para o bebê, ó, faz força de cocô, e brinca com ele, faz umas caretas mesmo, brinca. Tudo que é ensinado brincando, a criança aprende mais rápido, porque ela interage com a mãe, interage com o pai, com as outras pessoas também que podem estar te ajudando no processo de desfraude. Se torna tudo muito mais legal para eles, e quando a coisa não é obrigada, aí fica muito mais fácil de aprender e de ensinar também. Tá? Então, na hora do cocô também, segura o bebê um pouquinho mais de tempo lá, fica brincando com ele, faz umas caretinhas, canta alguma coisa, dá umas gargalhadas e vai falando pra ele, olha, cocô, que você vai perceber que o bebê, ele vai entender e vai começar a fazer tudo certinho, tá? Dicas que eu queria passar pra vocês. Número 1, a dica número 1, muito importante, nunca obrigue o seu bebê a fazer xixi se ele não quiser. Levou no banheiro, levou no piniquinho,
fala, olha, faz xixi. Se ele não fizer, se ele quiser sair do piniquinho, quiser sair do vaso sanitário, não obriga, não briga, não xinga, não fica nervosa, não fica nervoso, não bata, porque isso vai regredir o processo de aprendizagem, tá? 2, se o bebê tá ali no vaso ou tá ali no piniquinho, mas já tem um tempinho e não tá fazendo nada, deixa um potinho de água do lado e coloca a mãozinha dele dentro. Porque às vezes você coloca a mãozinha do bebê dentro do potinho de água e a vontade de fazer xixi vem. Isso dava muito certo com a Celina, com o Mateus e tá dando certo também com o Vinícius. O potinho de água do lado ajuda assim, é batata. Colocou a mãozinha do bebê no potinho de água, falou xixi pra ele, parece que é mágico. Ele acaba fazendo xixi também. No processo de desfraude, gente, quando o bebê for tirar a sonequinha dele, né, o soninho da tarde, sempre coloque a fralda, porque aí o bebê vai dormir tranquilamente, você não vai precisar ficar acordando o bebê para levar no banheiro e ele não vai se frustrar porque acordou com a roupinha molhada, a caminha molhada, tá? Então o bebê vai dormir de tarde, põe a fralda. Acordou, tire a fralda, não deixe o bebê com a fralda. Por quê? Quando você toma a decisão de desfraldar o seu bebê, você não pode voltar atrás. Uma vez que você volta atrás, o bebê começa a se confundir. Ele não entende mais. Por que uma hora eu estou sem fralda e outra hora eu estou com fralda? Então o bebê tem que entender que ele só está usando a fralda para dormir. E logo depois que ele já estiver bem treinado, entre aspas, né? A gente começa o processo do desfraude noturno. Quando eu for fazer o processo do desfraude noturno, eu também vou fazer um vídeo explicando para vocês como eu faço, que também tem dicas super importantes e muito fáceis e que o bebê se acostume em menos de uma semana. Então, se você não é inscrito no canal ainda, quer saber sobre o desfraude noturno, se inscreve aqui no canal, que logo eu vou começar todo esse processo de desfraude noturno e venho contar para vocês, tá bom? Nada de fazer barganha com o bebê, nada de troca, nada de chantagem. Olha, se você fizer xixi, eu te dou um doce. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Nada é feito com troca, gente. Se fizer com troca, o bebê vai acostumar a querer tudo na base da troca. E no dia que você não der, ele vai fazer birra, ele vai fazer xixi no sofá, ele vai fazer xixi na cama, vai fazer xixi no chão. Então, nada de troca. Começou a ensinar o bebê a ir no banheiro? Tenta criar uma rotina, foca naquilo, não desiste, pede para ajuda. Pede para a família ajudar, uma hora leva o pai, outra hora a irmãzinha mais velha, uma hora a avó, tá? Porque ele tem que entender que todas as pessoas estão ali unidas para ajudá-lo a sair das fraldas, tá bom? Quando eu vou levar o Vinícius para a escolinha, o que eu faço? De manhã, assim que ele acorda, eu levo ele no banheiro, peço para ele fazer xixi e eu já descobri o horário que ele faz cocô. É sempre de manhã, quando ele acorda, demora em torno de uns 15 minutinhos que ele está acordado, ele já vai fazer cocô. Então eu levo ele no banheiro, peço para ele fazer xixi e peço para ele fazer cocô. Força, bebê, força, força. Ele faz sempre certinho, dou um banho nele, coloca a fraldinha, somente até chegar na escolinha. Chegou na escolinha, aí depois que passa aquela correria das tias receberem todas as crianças, aí elas tiram a fraldinha, já começa o processo lá, tá bom? Coloca a fraldinha só na hora da sonequinha, acordou, tira a fraldinha, vai fazendo todo aquele processo e quando ele volta para casa, para não correr o risco de se sujar no meio do caminho, as tias também colocam a fraldinha, mas chegou em casa, eu já tiro. Tá? E tudo gradativamente o bebê vai entender e vai começar a ter controle de segurar a urina, vai ter controle do esfíncter, vai conseguir segurar o cocô também e é tudo gradativamente, tá? Tudo bem devagarzinho, com muito carinho, com muito amor. A gente tem que sempre lembrar que é apenas um bebê que está começando a aprender, tá? Então, sem brigar, sem xingar, sem descabelar, sem querer matar, tá bom? E peçam ajuda para os familiares. Tá? Bom, acho que é só isso que eu teria que mostrar pra vocês. Eu fiz uns videozinhos curtinhos mostrando como eu coloco ele no banheiro, né? Acho que eu vou deixar por aqui em algum cantinho do vídeo. E mais uma vez eu pedi desculpa pra vocês de ter gravado aqui no estúdio hoje, porque assim, como eu estou nessa correria de estúdio, da aula, isso e aquilo, às vezes é quando eu acho um tempinho pra gravar que eu venho correndo aqui gravar pra vocês. Então a voz fica com um pouquinho de eco, porque aqui como é o estúdio não tem móveis, então fica aquele barulho estranho, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido assim mesmo, né?
mesmo com esse problema do eco, eu espero que vocês tenham entendido a minha forma de desfraude. Ah, e a Ana Júlia, tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo também, que ela sempre me acompanha. Beijo, Ana Júlia. Avisar pra você também que eu vou fazer o seu vídeo, tá? Desculpa que não deu tempo mesmo, mas a Ana Júlia me pediu pra fazer um vídeo de como criar um canal, como postar vídeos, como monetizar os vídeos, né? Então eu vou ensinar num próximo vídeo aí, talvez na semana que vem eu já poste esse vídeo pra vocês, tá bom? Ah, e também eu vou fazer um vídeo essa semana ainda, falando sobre como eu consegui tirar o Vinícius da cama. Ele já está dormindo a noite toda no bercinho, tá? E ele aceitou numa boa. Então vou fazer esse vídeo também para mostrar para vocês como também é fácil acostumar o bebê a dormir no seu próprio quartinho, na sua própria cama, sem muita complicação, tá bom? Então, não deixem de acompanhar os vídeos que eu vou postar ainda essa semana, tá bem? Se tiverem algumas dúvidas ou quiserem mais algumas dicas, deixem nos comentários que eu volto para falar novamente, eu volto para fazer mais um vídeo explicando mais algumas coisas que vocês tiverem dúvidas, eu tento responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, um beijo e até a próxima!